Bem-vindos. Ainda não. Bem-vindos a mais uma viagem, a última viagem pelo maravilhoso mundo do direito da família. Hoje uma sessão que vamos tentar, no tempo que duram as pilhas, 2 horas, resumir o que andámos a conversar durante 15 semanas. E começámos pelo princípio. Não que o princípio seja o verbo, mas porque, olhando para a cadeira, o primeiro aspecto que nós mencionámos foram os princípios específicos do direito da família. Porquê falar sobre princípios? Porque os princípios são estruturantes. Estruturantes em 3 níveis. Primeiro, obriga o legislador. O legislador, quando exerce a sua função legiferante, tem que ter presente que há princípios, quais são os princípios, e sempre que emana uma norma jurídica, deve questionar-se se a mesma está de acordo com os princípios que norteiam aquele instituto jurídico. Depois, o princípio também é uma baliza interpretativa. Quando nós, juristas, porque nós todos somos juristas, porque aquele que estuda direito é jurista, interpretamos uma norma jurídica, temos de ter presente também os princípios que regem aquele instituto jurídico. E, finalmente, para o juiz, para o aplicador da lei. Juiz aqui é metáfora para todos aqueles que aplicam a lei. E sempre que alguém aplica a lei, e atenção, e no direito da família há várias entidades com competências para aplicar a lei, a norma a casos concretos, também têm tempo, sempre que ter presentes, os princípios fundamentais do direito. Não temos hoje tempo a aflorar todos aqueles que trabalhamos no semestre. Olhar para 2 ou 3 mais importantes. O princípio da afetividade, desde logo. Porquê? Porque há uma mudança transcendentalmente importante na noção de família. E nós estamos no cerne dessa mudança. E como ensinou o filósofo, normalmente quem está no centro de uma revolução tem dificuldades em percebê-la. Nós às vezes admiramos-nos muito com aquilo que vai surgindo, mas com as coisas que surgiram no nosso tempo, achamos tudo são naturais e normais, porque nos habituámos a conviver com elas. Por exemplo, o amor está hoje no centro do direito da família, que é algo novo. Quando olhamos para o contrato de casamento enquanto paradigma no direito da família, percebemos que o casamento do final do século XX e início do século XXI é totalmente diferente de toda a história da história do casamento. Diferente, sobretudo, naquilo que está na sua origem. Hoje as pessoas casam por amor, tantas vezes por paixão apenas, não por amor. Mas o amor está no centro, quando nunca foi. Falámos sobre isso. Havia alguém com que se casava, para quê? Para ter descendência, para ganhar posição social, para manter ou melhorar situação económica. Numa lógica de 2 diferentes que se uniam para, em conjunto, criarem uma família. Isto mudou. Até há muito pouco tempo, mesmo no mundo ocidental, eram os pais que, direta ou indiretamente, escolhiam com quem se casava. E esta mudança é transcendental, porque atrás desta mudança mudou o conceito de família e a forma como nós interpretamos. Falar do princípio da afetividade também é falar do divórcio, porque nota-se. Porquê é que as pessoas se divorciam hoje? Por desamor, porque já não se amam. Historicamente não era assim. Historicamente, ou não havia divórcio, e quando havia divórcio, divorciavam-se porquê? Porque o outro batia, porque o outro dilapidava património, porque o outro não cumpria as suas obrigações. O desamor não era causa de divórcio por uma razão tão simples como esta. Porque o amor não era causa de casamento. Também por isso hoje vivemos no mundo da pluralidade familiar. E poucas imagens como este Botero demonstram o que é esta pluralidade familiar. Hoje não há um modelo típico de família.
aquela família nuclear de pai, mãe e filhotes, enquanto paradigma, enquanto obrigação, tende a desaparecer. Obviamente com lives curiosos, que é o facto de aquelas pessoas que historicamente desdenhavam do casamento, desejam agora casar. Há estes estranhos paradigmas que acontecem sempre também. Eu sempre condenei o arquétipo, eu acho o arquétipo algo do passado, mas agora eu luto para ter direito ao arquétipo se eu sempre condenei. Mas, sobretudo, enfatizar este ponto, que é a pluralidade familiar. Se olhar para vós que aqui estão, há pessoas que vivem sozinhas, há pessoas que são mães ou pais solteiros, há pessoas que vivem a união de facto, há pessoas que vivem com outros homens, há homens que vivem com outros homens, há mulheres que vivem com outras mulheres e, de quando em quando, até há aquelas pessoas que são filhas de pais que continuam casados um contra o outro. De quando em quando ainda vamos encontrando a tal família heterossexual clássica. Pluralidade familiar significa o quê? O direito ter a abertura para aceitar as diferentes organizações familiares. Não impor uma determinada visão de família. Isto liga-se diretamente também com o princípio da afetividade. A família é hoje um veículo para nós alcançarmos a felicidade. A família deixou de ser um fim. A família é um meio. Só faz sentido manter um casamento enquanto eu sou feliz com a outra pessoa. Não é um fim em si mesmo. Pluralidade familiar é o direito a aceitar essa evolução da sociedade. Há uma dinâmica sempre entre o direito e a sociedade que nem sempre é percebível. Até porque não é estanque. Há momentos em que o direito vai atrás da sociedade, ou seja, a sociedade mudou e nós temos que adaptar as normas àquelas mudanças. Há alturas em que é ao contrário, que é o direito a andar mais depressa da sociedade para que a sociedade caminhe numa determinada direção. Um exemplo paradigmático, o casamento homossexual. O casamento homossexual, a legalidade do casamento homossexual, que eu aplaudo e já defendia no passado, que achava inconstitucional posição contrária, foi um sinal do legislador mais à frente que a sociedade. Porque deixamos de tretas. A maior parte da sociedade achava uma coisa muito esquisita dois homens casarem um contra o outro. Por isso é que a lei do casamento avançou sem adoção. Porque lá casarem vá que não vá, agora aos miúdos, se eles têm filhos, fazem dos moços gays. Era isso que a Vox Populi dizia, é isso que o latejar da realidade dizia. Agora, bem, o direito deu um prazo de um determinado caminho. Não, o caminho é aquele. Também tem esta visão o direito. O direito não se deve conformar com a sociedade, deve ser também, de quando em quando, uma força que altera a forma como está em sociedade. Princípio da solidariedade, importante, falámos sobre ele. Princípio da proteção da maternidade e da paternidade. Princípio da admissibilidade do divórcio, que entre linhas já aqui evoquei, são aqueles importantes princípios que nós começámos por evocar. Depois fomos descobrir o conceito de família. Ou seja, quem é que é família? Quais são as situações de direito ou de facto que constituem uma relação familiar? Falámos sobre parentesco, chamado vínculo de sangue. O parentesco é aquele vínculo entre pessoas que têm em comum um progenitor. Quando uma e outra pessoa emanam do mesmo progenitor ou existe um progenitor comum. E o parentesco é, efetivamente, um laço familiar fortíssimo. Tanto que nós, na linguagem do dia-a-dia, confundimos a expressão. Nós, muitas vezes, para dizer o meu familiar, utilizamos a expressão ele é meu parente, porque para nós é o mesmo significado. Juridicamente, não. Juridicamente, o parentesco é aquele vínculo que nasce da consanguinidade. E um vínculo importantíssimo. Eu sou, talvez, daqueles autores em Portugal
que mais peso dá às relações afetivas familiares. Mas não esqueço o peso da biologia. Não esqueço que a biologia tem um misticismo que a realidade objetiva é incapaz de explicar. Porque o filho é filho e vai ser sempre filho. Por canalha, às vezes, que seja. Não me recordo o nome do autor que ele dizia que Deus fez as crianças bonitas para não as jogarmos da janela. Se não for da janela, é algo semelhante. Mas é um bocadinho verdade isto. Eu olho para aqui e há pelo menos 5, 6 pessoas que são mães e que poucas vezes o dizemos em público, mas no fundo sabemos que há momentos absolutamente terríveis em que apetece pôr o puto no LX. Há dias era aquela história da mãe que deu vodka à criancinha para a criancinha dormir. Às vezes apetece, quer dizer. E se calhar na mente daquela mãe até foi uma ideia genuína, porque a hipótese era jogá-lo para o balde do lixo. E pensou bem, entre o balde do lixo ou um copinho de vodka, pode ser que o vodka ajude. E teoricamente é uma grande ideia, pelo menos quando chegam aos 16, 17 anos costuma resultar. Dizia-vos que o parentesco é um vínculo familiar fortíssimo e com fortes consequências jurídicas. Ao nível das incapacidades matrimoniais, por exemplo, ao nível, por exemplo, do dever de assistência dos pais aos filhos, e uma coisa que nós esquecemos tantas vezes na teoria e na prática, dos filhos aos pais. Se vocês forem ver o artigo 1874, a obrigação que o pai tem de pagar a creche ao filho é exatamente a mesma obrigação que o filho tem de pagar o lar ao pai. Embora, quer na teoria, quer muito na prática, ou sobretudo ainda mais na prática, nós esquecemos este valor fundamental que é o princípio da solidariedade na sua visão de cima para baixo, da sua visão de baixo para cima, ou seja, dos filhos para os pais. Falar de efeitos jurídicos do parentesco é infelizmente também falar daquele que tantas e tantas vezes é a principal consequência jurídica do parentesco, que é os filhos herdarem dos pais. É verdade que os pais também podem herdar dos filhos, mas tradicionalmente, por razões biológicas, tende a ser os filhos a herdar dos pais. E, infelizmente, tantas e tantas vezes, é esse o vínculo que ainda vai mantendo algumas famílias unidas. Estou, nos poucos momentos, tenho alguma paz, tenho o vício da leitura, estou agora com o meu autor de um dos meus autores favoritos, Vargas Llosa, e nesta obra, que é o Herói Discreto, absolutamente magnífica, como tudo que ele coloca à pena, com exceção do último livro dele, que é fraquito, mas enfim, o cerne da história é isto mesmo. É um pai que tem grandes problemas com os filhos, filhos que não suportam o pai, e o pai tem uma ideia brilhante. Já que não os posso deserdar, vou-me casar com uma maluca. Porquê? Porque muitas vezes sentimos que o vínculo que vai ficando na paternidade é exatamente a expectativa sucessória. Parentesco é isto que a Frida Kahlo aqui pinta, ela própria com os seus pais e com os seus avós. Se quiserem, temos aqui o parentesco na linha reta, primeiro grau, segundo grau. Temos aqui o parentesco depois, se em vez de ser um filho fosse o avô, o parentesco na linha colateral. Se trocarmos isto, se for aqui o avô, os filhos e os netos, aqui temos o parentesco depois na linha colateral. Como é que isto se faz? 1, 2 não conta, 3, 4, parente no quarto grau da linha colateral. E isto porquê? Porque
há um conjunto de efeitos do parentesco, mas o conjunto de efeitos, ou muitos desses efeitos, têm limitações até determinado grau. Sobre a afinidade, é o vínculo familiar menos relevante. A afinidade é o vínculo conjugal, é o vínculo entre o cônjuge e os familiares do cônjuge. E as consequências jurídicas são, excepcionalmente, a possibilidade de alimentos, inibição do casamento, mas não tem efeitos jurídicos relevantes. Só uma nota, cuidado com o regime jurídico da afinidade que tem hoje um sistema misto. Ou seja, a afinidade pode perdurar ou não para além do casamento. Se o casamento terminar por morte, mantém-se a afinidade. Se o casamento terminar por qualquer outra forma, e qualquer outra forma é o divórcio ou anulação do casamento, então, nesse caso, cessa também a afinidade. No caso da nulidade tem lógica, no caso do divórcio a minha posição é contrária. Agora, por mais que eu acredite em qualquer coisa, quando nós interpretamos uma norma, temos que interpretar o que lá está e não aquilo que nós gostaríamos que lá estivesse. O padrinhamento dá uma pergunta em oral de quando em quando. E porquê é que eu desvalorizo o apadrinhamento? Porque o apadrinhamento é desvalorizado da prática. Porque há muito poucos casos. Salvo erro, eu escrevi qualquer coisa como isto: o apadrinhamento vem não resolver uma necessidade que não existia. Porque, efetivamente, não se sentia no tecido social anseio por uma nova relação familiar. Aliás, o pobre do legislador, para tentar salvar, veio depois, a posteriori, e atenção a esta expressão, depois a posteriori, que é brilhante, podia ser depois a anteriori, mas foi depois a posteriori, veio o legislador, é para ficar claro, a asneirada que eu disse, sim, fica aí gravada bonita, mas dizia-vos que o legislador veio tentar corrigir a mão, desaparecendo com a adoção restrita, que era um instituto consolidado, exatamente para tentar dar um efeito útil a um instituto que não tinha nenhum efeito útil e, na minha opinião, continua sem ter. Tremendamente importante a união de facto. Há autores que a qualificam como uma relação familiar, há autores que não a qualificam como uma relação familiar, qualificando-a. E depois vamos buscar aquela fórmula habilidosa que é uma relação parafamiliar. Se não a qualificassem como uma relação familiar, não a inculcavam nos seus manuais de direito da família. E não há nenhum manual de direito da família escrito nos últimos 20 anos em Portugal que não trate da união de facto. É o reconhecimento de que a união de facto é uma relação familiar. E é hoje uma importantíssima relação familiar. Ainda que muito maltratada pelo legislador. O que é que têm que perceber antes de chegar à prova? Porque nem sequer é pergunta de prova oral. A lenga-lenga do conceito de união de facto. É a relação entre duas pessoas que há comunhão de casa, mesa e cama, e que há de forma notória e que perdura há mais de 2 anos. Ou seja, se quiserem, é a diferença entre viver junto e viver em união de facto. Viver junto é uma relação puramente de facto, duas pessoas que coabitam. Mas só estamos perante o instituto jurídico, porque é um instituto jurídico da união de facto, quando esta relação, além da partilha de casa, viver no mesmo sítio, partilha de mesa, que é metáfora, contribuem em conjunto para os encargos da vida familiar. Comunhão de cama. Existe sexualidade entre eles. Não sexo,
no sentido puro e duro da expressão, mas sexualidade. Ou seja, há intimidade. E agora uma pausa que as vossas colegas estão a pensar se vivem a união de facto ou não. Dizia-vos que, mas não basta isto, é necessário que esta relação seja notória. Onde é que resulta isto? Resulta do texto da lei. Em condições análogas à do casamento significa isto. Seja pública, seja conhecida. Não é que as pessoas andem com um cartaz a dizer que vivem a união de facto. Não é que as pessoas, como se chegou a defender, brilhantíssima doutrina lusitana, que se tratem por marido e mulher. Muitas vezes acontece. Os unidos de facto tratarem-se por marido e mulher. Por razões pragmáticas. Não nos apetece às vezes estar a explicar ao tipo da Vodafone que, olha, eu vou perguntar à minha unida de facto se pode ficar naquele dia. Então, por facilitar a linguagem, dizemos que sim. Ou a minha esposa, ou o meu marido. Ou chegar a um hotel, sua esposa, não. A minha unida, de facto, se faz favor, que não quer misturas. Por facilitar, às vezes, utilizamos a expressão. Agora, não se exige isso sequer. Exige que aquela relação, dentro daquelas que são as relações sociais daquelas duas pessoas, seja conhecida que aquelas pessoas partilham a sua vida. E depois, um elemento objetivo, que é um elemento temporal. Mais de 2 anos consecutivos. Porque se há uma quebra na união de facto, termina aquele prazo, então temos que voltar a contabilizar o tempo da união de facto. E depois, que não exista nenhum dos elementos negativos. Então, no número 2 do Decreto-Lei 7/2001, ou seja, que não tenha menos de 18 anos à data do reconhecimento, não é à data do início, à data do reconhecimento, que não haja entre eles uma relação de parentesco na linha reta, que não seja casado, ou se for casado, que não viva, que não exista separação judicial de pessoas e bens, porque, se querem a minha opinião, por imperícia do legislador, é possível alguém ser casado e juridicamente viver a união de facto? Pergunta boa para 12 nas orais. E os outros quesitos. Tremendamente importante na união de facto. Direitos que o legislador reconhece à união de facto. Há uns que eu chamo os direitos folclóricos. Os direitos folclóricos são férias em conjunto, IRS, possibilidade de IRS conjunto, direitos sobre a casa de morada de família, nomeadamente o direito de uso e habitação, pensão de sobrevivência, pensão de preço de sangue, é aquilo que decorre da legislação. Só uma nota, direitos que eu chamo de folclóricos, sem ignorar a sua importância prática. Bem, há um deles que é complexo. As férias em conjunto. Eu hoje tenho dúvidas o que é mais saudável para um casamento. Se é as férias em conjunto, se é as férias separadas. Mas, quando há miúdos, pelo menos, admito que as férias em conjunto possam ter algumas vantagens, sempre são 2 a tentar controlar os diabinhos. Pronto. Agora, como importância prática que estas coisas têm? Há o regime de férias, feriados e faltas, porque falei das férias, mas os feriados e faltas também, nomeadamente a questão das faltas, por exemplo, por óbito de alguém. Problema. O legislador parte para a regulação jurídica da união de facto com base numa ficção, que é a ficção da separação de patrimónios. Ou seja, para o legislador, aparentemente, 2 pessoas vivem 10, 12 anos em conjunto, partilham encargos, mas têm patrimónios estanques. A realidade de todos os dias contradiz o legislador. Por uma coisa que às vezes o legislador e alguma doutrina odeia. Uma coisa chamada realidade. E a realidade das coisas é que quando 2 pessoas vivem a união de facto, não vão as 2 ao modelo e partilham e pagam em 2 cartões as contas.
quando duas pessoas vivem união de facto, quando vão jantar fora, não paga cada um metade do jantar. Não dividem a fatura da mel. E não diz, não, a Sport TV foste tu que meteste, por isso só tu é que pagas a Sport TV. Se é assim, o Playboy paga só tu, que eu não gosto de ver. Tu é que me obrigas. Não. Quando existe uma união de facto, partilham-se despesas, partilham-se encargos. Aliás, é isto a gênese da união de facto. E claro que, com o devir do tempo, os patrimónios misturam-se. Problema. Diretamente o legislador não nos diz uma letra sobre o regime, o destino dos bens adquiridos na união de facto por ambos ou através do esforço de ambos. Isto é terrivelmente negativo, porque a incerteza jurídica sobre o tema é enorme, desprotegendo, como acontece sempre na vida e no direito, quem? A parte mais fraca na relação. Aquela parte que não tem capacidade económica para se fazer aconselhar e, sobretudo, porque são coisas muito diferentes, por se fazer bem aconselhar. O que é que nós dissemos sobre isso? Dissemos que a união de facto permite o recurso aos institutos tradicionais do direito. Por exemplo, ao regime da compropriedade. Por exemplo, ao regime do enriquecimento sem causa. Exatamente, está a dizer o recurso aos institutos normais do direito, entre aspas, não há... Gerais do direito. Há, por analogia, os regimes do património. Não há lugar a aplicar por analogia. Será um caminho. Mas temos de chegar lá com algum cuidado. Porque a analogia pressupõe o quê? A analogia pressupõe um caso omisso, mas as regras excepcionais não são passíveis de aplicação analógica. E os regimes de casamento são uma exceção ao regime tradicional dos bens. Daí que dogmaticamente, seja complexo eu ir aos institutos por analogia. Se quiser, digo-lhe uma coisa. Se a sua colega for para Lolé, ela pode ir por autoestrada, pode ir por Estrada Nacional ou por Almodóvar. Se for a um daqueles programas de GPS, dizem que o caminho mais perto é por Almodóvar, quando todos nós aqui sabemos que é de longe o pior dos caminhos e aquele que demora mais tempo. Aqui há uma coisa um bocadinho semelhante. Eu até posso tentar chegar à aplicação analógica. Não posso ir por Almodóvar. Tenho que fazer construção ao diferente. Tenho que dizer o quê? Vamos lá perceber uma coisa. Há um bem. Se o bem tem nome dos dois, onde é que isso se coloca na prática? Na casa não se coloca normalmente. Porquê? Porque quando uma pessoa que vive a união de facto com outra compra uma casa para os dois, normalmente fica em nome dos dois. Por aspectos prático-burocráticos. É mais fácil duas pessoas pedirem um empréstimo à banca do que só uma. Quando é que assim não é? Quando um deles não pode. Ou seja, você é malandré que é casado, já está com a loletana, vão comprar a casa já a pensar que vai oferecer à esposa, lá no ringue, uns patinzinhos daqueles em linha para ela ir, sempre em frente. Quando se compra a casa, fica só em nome dela. Agora, normalmente, ainda mais quando o divórcio hoje é caso automático, não é isso que acontece. Duas pessoas em união de facto compram as duas a casa. Onde é que isto se coloca? Nos carros, por exemplo. E no carro, normalmente, fica em nome de um deles. Sendo assim, pergunta-se, aquele carro foi comprado durante a união, o esforço dos dois, de quem é o carro? Temos duas visões.
uma formalista. Está em nome de quem? Dele. É dele o carro. E é isto que, infelizmente, muita gente entende e muita gente depois defende. E no mau aconselhamento jurídico, que acontece muito neste Instituto, é isso que diz, até é nome dele. Agora, nós não devemos ficar pela verdade formal das coisas. Até porque o registro é uma presunção da veracidade dos factos registados. Vamos olhar para a materialidade da decisão. E o que é olhar para a materialidade da decisão? Quem é que comprou o carro? E quem é que comprou o carro significa quem é que pagou o carro. Quem é que está a pagar o carro? Se são ambos, ou como se diz em Beja, ambos os dois, obviamente que o carro é deles. E a prova aqui nem sequer é diabólica. Porque isto hoje faz por transferências bancárias, fica ao registro, mais das vezes. Um clássico. O carro fui eu que o paguei todo. Isto correu bem agora, esta parte agora foi boa, não é? Eu bato aqui, estica. Peço desculpa. Fui eu que paguei o carro, era na minha conta, caía as prestações todas. E a casa? Essa casa é ela, mas ela pagou porque quis. Então, se ele pagava o carro, que usava os dois, se ela pagava a casa, que usava os dois, obviamente que o carro pertence aos dois. Base legal para isto, o regime da compropriedade. É aquela coisa da casa dele, mas foi feita muito bem que era dela. Isso ainda não é agora, isto é daqui a bocadinho. Dê mais um quarto de hora. Aliás, no entanto, 7 ou 8 minutos chegamos lá. Mas não iam cá. Deixe-me ir ao casamento, porque depois é muito semelhante. Então vamos ver aí, pronto, vamos por aqui. Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Se o terreno é da pessoa A e se constrói um imóvel usando o dinheiro da pessoa B, a regra é a casa pertencer a ambos em compropriedade. Embora, repito, na união de facto, a questão do imóvel é menos tenebrosa, porque normalmente, registralmente, a coisa fica resolvida. Tão simples como isto. Se você dá o terreno, a casa ficará em seu nome, pelo menos. Porque não é normal você vender o terreno ao outro para a casa ficar em nome do outro. Há um empréstimo, o empréstimo vai ser pedido pelos dois. Muitas vezes acontece ao contrário. Pede-se o empréstimo, não se paga o empréstimo, vamos buscar o terreno depois. Mas a pessoa naquele caso prático colocava a situação assim, isto muito simples, não é? Ele mandou, o sujeito A construiu a casa no terreno do sujeito B. E agora de quem é a casa? Eu acho muito otimismo a senhora achar que eu me lembro do caso prático. Um profundo otimismo. E não eram casados? Não, em união de facto, daí que eu tenho andado com isso. Pronto. Então voltamos ao mesmo. Se o bem, neste caso o esforço foi conjunto, o bem pertence a ambos em compropriedade. Mas há um outro instituto jurídico que também se pode aplicar a estas situações, que é o regime jurídico do enriquecimento sem causa. Ou seja, e tiveram obrigações esta manhã, por isso falamos de conteúdos que estão frescos neste momento. Imagine que a senhora tem uma casa, num terreno, também é seu, mas a casa precisa de algumas obras. E a pessoa com quem vive a união de facto financia essas obras. Termina a relação. Há aqui compropriedade. Não, o terreno é seu, a casa era sua, sempre foi sua. Agora o que é que existiu? Um enriquecimento seu à custa do património de outra pessoa. E pode dar lugar aqui à aplicação das regras do enriquecimento sem causa. Os institutos tradicionais de direito, as regras gerais, a parte geral do direito, e agora falo do civil, que é a minha área, é terrivelmente importante
Exatamente por isto. Porque se aplica a várias e a múltiplas situações. É dos problemas que nós no ensino temos e que vocês sentem muito também, que é jogar vários conteúdos de várias cadeiras. Infelizmente o ensino é feito, de todo lado, é só aqui, cadeira a cadeira, e vocês têm uma grande dificuldade depois em juntar duas ou três, porque é isso que se faz na prática. É ir buscar, nomeadamente, aquilo que são as partes gerais dos institutos, que se aplicam depois. Esta elasticidade mental, que é muitas vezes importante ter. Se isto correu bem, ali atrás está o Van Eyck com o casal Arnolfini, que, segundo a mais... E, aliás, e deve estar ali com umas 8 vezes o tamanho real do quadro. Porque o quadro será qualquer coisa como isto que aqui está. O que faz ainda o quadro mais impressionante. Eu deve ser o quadro que mais vezes vi ao vivo. Raras vezes fui a Londres sem ir ver esta pintura, que é absolutamente magnífica. E depois, quando nós percebemos o tamanho da tela, o trabalho de Van Eyck, ainda sai enriquecido. Mas dizia-vos que isto é um casamento. Isto que aqui está, e atenção, e não é um casamento maroto, ela não está grávida. Isto é a sensualidade da época. Uma mulher sensual, no século XIV, era assim. Portanto, ela... eram umas cintas, mas ao contrário. Portanto, eram umas cintas para dar volume à coisa. Até se punham ali umas almofadas, se fosse preciso, para a coisa ficar bonita. Mas dizia-vos que isto retrata um casamento. Não vamos aqui hoje perder tempo com as formalidades do casamento. Quem pode casar, o processo preliminar de publicações, o casamento urgente, não é hoje. Em 2 horas de conversa não vamos perder tempo com isso. Vamos falar de 2 coisas. Consequências pessoais e patrimoniais do casamento. Deveres matrimoniais e o feixe de efeitos jurídico-financeiros que resulta do contrato de casamento. Começo pelos deveres pessoais do casamento. 1672, o dever de fidelidade, dever de respeito, dever de coabitação, de cooperação e de assistência. São estes os 5 deveres conjugais. Começo pelo fim. Violei deveres conjugais. Consequência jurídica, 1792. Responsabilidade civil por violação dos deveres conjugais. Resposta típica e errada. A esposa esqueceu-se que era casada e foi ao quartel dos bombeiros, começou na recepção, terminou no comandante. O que é que o marido pode fazer? Chorar, evitar tetos baixos e... Esta parte. E pedir uma ação de responsabilidade civil por violação dos deveres conjugais. Divorciar-se. Divorciar-se não é hoje uma consequência jurídica da violação dos deveres conjugais. Era assim no passado. No passado, eu só me podia divorciar se o outro violasse os deveres conjugais. Hoje, o divórcio pode ser pedido por um sem o consentimento do outro, sem ser requisito para o divórcio a violação dos deveres. Contrariamente ao que está nas editoras dos códigos civis, no subsecção, não existe divórcio litigioso. O que existe é divórcio por mútuo consentimento ou sem consentimento do outro. Mas já lá vou ao divórcio. Deveres conjugais. Cooperação. Está doentinho levar um chazinho à cama com manteiga, importante, manteiga zero.
um chazinho de limão feito com limões biológicos. E mel, se for da abelha, preferível. No Alentejo nem assim, homem que é homem não come mel, está em casa velha. Nem mais, nem mais. Eu no outro dia é que percebi, ensinaram-me eles, finalmente a expressão és boa como ao milho. Como é que é? Não. Como é que é a expressão completa? Não, digam lá, vai, ensina os vossos colegas. Dois que ele faz-me saltar a pipoca. Espera aí que eu não estou. Que é parte de... Eu sempre pensei que fosse ofensa, num país em que ninguém come milho, mas afinal não. Mentira. Tem a ver com a pipoca, sim senhora. Ensina, aprende-se muitas coisas. Vocês pensam o quê? Dizia-vos que, antes de irmos à parte da pipoca, que o segundo dever é o dever de assistência. Assistência é o quê? Contribuir para os encargos, não despesas. Encargos da vida familiar. Eu bato muito neste ponto. Porque isto vale para o casamento, vale para a união de facto. Não ter aquela visão patrimonialista que o casamento é partir as despesas económicas ao meio. Não, é dividir os encargos. E os encargos é, efetivamente, as despesas económicas e todas as outras não económicas. Cuidar dos putos. O lavar a casa, fazer jantar, o lavar a roupa, o passar a ferro, o levar a roupa em engomadaria. Tudo isso tem a ver com os encargos da vida familiar. Depois, dever de coabitação, que é viver na mesma casa e existir vida íntima comum. Oh, professor, mas está a falar que é obrigatório ter relações sexuais com o traste. Os seus alunos falam assim. Fala. Alguns. Da distância só. Sim, há um dever jurídico de existir relações sexuais entre o casal. É isto que também caracteriza o casamento. Se você gosta muito de um grande amigo seu, partilham despesas, andam de mão dada lá em casa, vivem na mesma casa, mas não têm vida íntima, é união de facto. É porquê? Não é união de facto. Também não é casamento. Obviamente não vai lá a casa um juiz dizer não estão casados, que vocês não fazem pouco, não badolhocam, não são casados. Obviamente que não. Agora, há uma violação jurídica de um dever conjugal, que é o dever de coabitação, que também se concretiza pelo exercício de uma vida íntima. Mas quer isto dizer que um deles pode exigir ao outro? Não pode exigir ao outro. O que pode é, com base no incumprimento de um dever conjugal, exigir que uma indemnização pecuniária. E faz sentido. E pode fazer sentido. Piadinhas parvas à parte. Vocês entendem menos isto, eles entendem mais isto. É casada há 15 anos. E o seu marido recusa-se a ter vida íntima consigo. Já fez o PIM, já foi à esteticista, à manicure. Passado 3 dias ele tem outra. Quanto mais um mês, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Pode haver outros motivos. Por isso é que eu disse, não cumprir o dever conjugal quando pode fazer. Quando pode fazer. Agora, porquê é que se justifica e pode-se justificar a minimização? Porque há um ataque terrível à sua autoestima, à sua autoimagem. Ou a vossa colega tem uma enorme autoestima e diz, olha, virou gay, coitado. E assim a sua autoestima. Isto é ele receber menos da coordenação. Que é aquele pipi que vai vontade de mandar fora, mas enfim. Mas dizia-vos que ou tem uma grande autoestima e consegue sobreviver sem grandes percalços, ou então
isto causa-lhe um grave prejuízo. E é isto que está previsto no artigo 1792. Mas é um cálculo de dias de indemnização, não é? Isso vai ser com base em quê? Atenção. 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 Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Nós estamos a falar de indenizações por danos morais. Obrigações puro e duro. Não há cálculos matemáticos. Mas atenção. Há rácios para isto. Querem uma área do direito em que está muito pré-determinado a questão do prazer sexual. No direito dos seguros. Quando nós falamos em indemnizações por acidentes de trabalho ou outros aspectos, dos itens passíveis de indemnização é exatamente a questão da incapacidade para ter relações sexuais. Meus caros e minhas caras, há uma semana atrás, e quem acompanha o fórum ficou lá a notícia, e vai ser interessante ver a continuação daquele processo, porque tecnicamente é muito interessante. Uma mulher processou o Estado português por lhe recusar o direito à sexualidade. Porquê? Porque a pessoa com quem aquela mulher quer ter relações sexuais, e atenção, e quando uma mulher reclama o direito à sexualidade, não é com o primeiro da fila, é com uma pessoa em concreto e específica. E aquela mulher quer ter relações sexuais com uma pessoa, que quer ter relações sexuais com ela, mas que não podem ter porque o Estado proíbe. Uma vez que ele não se pode aproximar a menos de 100 metros dela e não é assim tão bem dotado que a 101 metros consiga resolver o problema. Dizia-vos que é isto o dever de coabitação. Respeito e fidelidade. O dever de fidelidade é, por um lado, a obrigação, por outro, de não ter intimidade sexual com outra pessoa que não o cônjuge, enquanto que o dever de respeito é respeitar, passo redundância, a integridade física, moral e emocional do outro. Não bater, não humilhar, não negar afeto. Não negar afeto. Porque tudo isto é violar o dever de respeito para com o outro. Porque da mesma forma que o senhor há pouco dizia que se ele se recusasse a relações íntimas, como é que eu ficaria? Acontecia-lhe o mesmo se ele lhe negasse qualquer tipo de afeto. E é isto que é o dever de respeito. E tal como os outros deveres, é passível de indemnização. A par dos deveres pessoais do casamento, temos o regime patrimonial do casamento. O que é que nós temos? 3 regimes de bens. Que em regra, pode-se escolher. Até dia 15 de fevereiro, de forma totalmente inconstitucional, veda-se a quem casa com mais de 60 anos a possibilidade de escolher. Digo até 15 de fevereiro porque a lei do maior acompanhado, que vai entrar em vigor dia 15 de fevereiro, vai finalmente extirpar essa norma que era absurda e inconstitucional. E nos casos de casamentos urgentes, em que também obrigatoriamente são sucessão por separação de bens. Então o que é que nós temos hoje? Ou vamos ter daqui a 28 dias. Sim, 28 dias. A possibilidade de qualquer pessoa, quando casa, escolher entre 3 regimes. Escolher como? Na convenção antenupcial. Antinupcial dá um ataque cardíaco. Não é uma convenção contra o casamento, é uma convenção antes do casamento. E nessa convenção eu escolho ou caso em separação de bens, ou caso em comunhão geral de bens, ou, se não escolher, caso no regime supletivo, que é comunhão geral, a comunhão de adquiridos. Tolice terrível e que dá direito a regressar a beja no recurso.
regimes de bens é que conhece. Conheço o regime da separação de bens, conheço o regime da comunhão de adquiridos, conheço o outro da não sei quê e o regime supletivo. O regime supletivo não é um regime de bens. É supletivamente a lei estabelece um regime. É um erro assim tão grave? É porque no segundo ano de uma licenciatura jurídica não fazer ideia o que é que quer dizer supletivo não dá jeito nenhum. Nenhum mesmo. São aqueles erros que as pessoas saem das horas muito chateadas com o avaliador porque acham que é uma profunda injustiça que ele nem sequer explicou que é supletivo. Agora são as bases das bases. Mas dizia-vos que O regime de bens pode ser alterado durante o casamento? Ou só pode ser... o casamento quer que seja é possível fazer uma alteração do regime de bens, nomeadamente passar para a separação de bens. Dizia-vos que há 3 regimes de bens. Vou dizer isto mal, para terem uma ideia das coisas só. Mal, e depois explico a seguir. Em tese, na comunhão geral de bens, tudo é dos dois. Na separação de bens, cada um tem o que é seu. Na comunhão de adquiridos, o que era meu continua a ser meu. O que adquirimos em conjunto é nosso. Se, em teoria pura, a base é esta, na prática é diferente. Porquê? Começo pelo regime regra, comunhão de adquiridos. Que bens é que são comuns? Aqueles comprados, e nem todos, a seguir ao casamento. O produto do trabalho também é um bem comum. Ou seja, é mais fácil a construção ao contrário, por exclusão de bens. No regime de comunhão de adquiridos, tudo o que eu tinha em solteiro continua a ser exclusivamente meu. Tudo o que vier depois do casamento gratuitamente, sucessão ou doação, continua a ser meu. E os bens subrogados no valor daqueles. Ou seja, eu tinha uma casa em solteiro, vendi a casa, comprei uma segunda casa, então esta segunda casa também é apenas minha. Na comunhão geral de bens, se a regra é não há meu nem teu, há nosso, continuam a existir bens que são apenas de um deles. São aqueles que estão expressamente previstos no artigo 1733, trata dos bens incomunicáveis. Eu costumo perguntar nas orais de quem é que são as suas cuecas se estivesse casado em comunhão de adquiridos. E há uma razão para eu perguntar por as cuecas ou por os vestidos. Porque a linha F vai e não fala de roupa, fala de vestidos e roupa e bens pessoais. Roupa e objetos de uso pessoal, roupa mais pessoal, nesse sentido. Agora, a regra é, tirando os bens do 1733, tudo é património comum. E no regime de comunhão adquiridos, Sim. também não se aplica estas regras? Evidentemente que sim. Não só 2 números abaixo tem uma remissão expressa, como nem precisava de haver. Nem precisava de haver porquê? Eu, quando souber um bocadinho mais de direito, vou dar introdução ao direito, que é uma cadeira deliciosa. Princípios fundamentais. A lei que proíbe o menos, proíbe o mais. Então, se no regime maior aqueles bens não comunicam, por maioria de razão, num regime menor, também não podem comunicar. Nem era preciso. Mas o legislador adora ser prolixo. Mas nem era preciso. 2 notas. Regime de bens. O que é que vos faz terrível confusão? É que uma coisa é a propriedade, outra coisa é a disposição dos bens. São os institutos jurídicos diferentes. Olé, posso? Quem é esta mala? Da Lolé. Quem é que tem a posse desta mala? Quem é que materialmente pode dispor deste bem agora? Sou eu. Por maioria de razão, se tiver algum outro título mais forte do que a posse, aumenta os meus poderes sobre a res. Isto para chegar aonde? No regime de bens, diz-nos de quem é o quê. Agora, quando eu falo na disposição de bens,
não se aplica aquela regra que é meu, eu faço com o bem aquilo que quiser. São regras específicas, especiais, regime excepcional para o casamento. O que é que a lei diz? Para lá e vender os bens depende. E vender latus sensu. Vender latus sensu. Vender, onerar o bem, por exemplo. Se formos para o caso dos imóveis, que é onde a questão se coloca com mais acuidade, o que é que nos diz o artigo 1682-A? Que para eu alienar imóveis no regime da comunhão de adquiridos, ainda que o imóvel seja exclusivamente do outro, é preciso consentimento do cônjuge. Em bom português, nós os dois somos casados um contra o outro. A senhora tem uma casa, já tinha em solteira. De quem é a casa? Sim. Casamos amanhã. Quer vender a casa segunda. Eu sou contra. Pode vender a casa? Não. Precisa do meu consentimento. Agora, casa, 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 casa. Se a casa em causa, se um imóvel em causa for a casa de morada de família, em qualquer regime, é preciso sempre o meu consentimento. Comunhão de adquiridos, venda de imóvel próprio de um, exige sempre o consentimento do outro. Casa de morada de família, em qualquer regime, existe o consentimento do outro. Falámos há pouco na doação, por exemplo. Na sucessão, doação. Eu recebo a doação de uma casa, vou viver com a minha esposa para lá. Há um divórcio. Por um lado, foi doação, é meu. Mas por outro lado, preciso do consentimento dela para viver depois. Se há divórcio, já não há casamento. Se não há casamento, vamos por partes. Não, preciso da autorização. Por partes. Tem duas perguntas numa só, com duas perguntas diferentes. Casou. Há 10 anos. Seu pai, sua mãe, sua tia ou seu avô doou-lhe um apartamento em Tavira, Vista Ria. Muda-se para lá, com a sua esposa. Fartou-se, quer vender a casa. A sua esposa é contra. Pode vender a casa? Não. É preciso o consentimento dela. Ela recusa-se, é injustificado. Vai ao tribunal, pedir ao tribunal consentimento. Segunda pergunta, se eu percebi. Vive naquela casa que é sua. Divorciou-se. Há o risco de ter de saltar de lá e a sua esposa continuar lá a morar, numa casa que é sua e só sua? Sim. Se a sua esposa for ao tribunal alegar e provar justificadamente que há razões substantivas que justifiquem isso, e não é preciso o Carmo e a Trindade, bastam 2 putos, ou um puto e uma pita, para que o tribunal, em sentido português, não se assuste, para que o tribunal possa atribuir o direito de uso e habitação de um imóvel que é seu à sua cônjuge. Atenção! Mutatis mutandis para a união de facto. Mutatis mutandis para a união de facto. Se vocês forem à lei da união de facto, é o número 4, salvo erro, remete expressamente para o 1000 e troca ao passo, que neste caso é o 1073, ou coisa que o valha, 1793, para o, sim, o outro é para o arrendamento, para a locação, que é igual de ser arrendada a casa ou comprada. Remete para 2. Remete para 2, que é o 1070 e qualquer coisa e o 1700 e tal. Exatamente, 1105, eu dizia 75, tinha um 1005, pronto, faltei por 30. É a minha idade, mais coisa, menos coisa.
Outro dia achei delicioso quando a vossa colega disse: é um velho de quase 40, referindo-se ao pai do namorado. Quem disse quase 40? Quem disse? Uma coleguinha deles, não, uma coleguinha deles. Onde é que ela está? E sobretudo com a cara que ela o disse. É aquela história de, não foi o vosso colega, não foi o vosso colega, foi uma colega vossa. Quando ele disse vai casar com o sogro, ela, ai, com horror que o meu sogro é um velho de quase 40 anos. Mas já tem quase 40. Claro, por amor de Deus, por amor de Deus. Nem pouco, mais ou menos. Ninguém pensava isso, minha senhora. Dizia-vos que, nota final, está estabelecido? Sim, sim. Nota final, dívidas. E nas dívidas, pela abertura da alínea B e depois da alínea C do artigo 1695, a regra é a comunicabilidade das dívidas. Porquê? Porque ou estamos perante encargos normais da vida familiar, despesas com habitação, despesas com o automóvel, não é o automóvel, é as despesas com o automóvel, as despesas com os TV cabo, os contratos de água, gás e luz, a escola dos miúdos, as despesas normais de uma família, ou pela alínea C, proveito comum do casal, que abre a porta, desculpem, escancara a porta a praticamente todas as despesas contraídas do casamento. Não, eu 1691. 1691 a linha B e C e depois 1695 diz-nos qual é o património que corresponde pelo quê. E a regra é, se a dívida é comum, corresponde ao património comum e depois património de qualquer um deles, se a dívida é apenas de um deles, responde primeiro o seu património e depois a mediação do património comum. Regime de dívidas. Já falámos várias vezes sobre isto. Não vos tenho que dizer porque é que eu utilizo esta obra para falar sobre o divórcio. Falámos sobre isso nas sessões presenciais e nas sessões síncronas, porque efetivamente é isto que muitas vezes é um divórcio. E quem já passou, e há pessoas aqui presentes que já passaram por o divórcio, sabem perfeitamente que muitas vezes é uma guerra com terríveis efeitos psicológicos, emocionais, financeiros. Nomeadamente para a mulher, que na maior parte dos casos continua a ficar com os encargos com as crianças. É das mais traumáticas experiências que o ser humano ultrapassa. Aliás, se esta pós-modernidade que fala a melhor filosofia tem alguma vantagem, é que a banalização do divórcio está a torná-lo um bocadinho menos traumático do que era há algum tempo atrás. Repito, não está a deixar de ser traumático, um bocadinho menos traumático pela sua vulgarização. Agora, é uma experiência a todos os níveis absolutamente terrível. O legislador quis despatrimonializar o divórcio, que fica bonito escrever, mas é uma imbecilidade na prática, porque às vezes nós temos que saber para quem é que nós estamos a legislar, qual é o nosso tecido social. E o tecido social de Portugal é uma pobreza franciscana, no mau sentido, porque nem franciscanos somos. Porque quando as pessoas se divorciam e andam a discutir questões patrimoniais, nem é quem é que fica com o chalé na Suíça, nem quem é que fica com os Mercedes. As pessoas estão a discutir os 500 euros que têm na conta bancária, estão a discutir quem é que fica com a televisão e com o sofá e esse tipo de coisas. Hoje em dia, os putos, quando andam do pai para a mãe, levam atrás uma malinha com a roupa, porque não há roupa para o puto estar uma semana numa casa e uma semana na outra. Se a roupa tem que andar para trás e para a frente, porque não podem ter 4 pares de calças de gangas para os putos vestirem. E 4 muitas vezes não chegam, como sabem, para quem tem miúdos mais jovens. É este o nosso tecido social. É aqui que nós estamos a discutir divórcios. O divórcio é uma causa terrível de empobrecimento, sobretudo feminino, deixando marcas
complexas, muito complexas, psicológicas e emocionais em quem ultrapassa. Deixa-nos estreitas. Não é o mesmo uma mulher ou um homem que tem um divórcio complexo não ter que fazer contas à vida do que ter um emprego, 2 empregos para conseguir fazer face às mais básicas necessidades. Já vos disse isto no outro dia, porque digo todos os anos, o pior fim de semana da vida de uma mulher é o primeiro fim de semana sem os filhos. Eu digo muitas vezes o mesmo. O segundo é o primeiro fim de semana em que ele vai com a maluca, que é sempre uma maluca e leva os putos atrás. Digo sempre o mesmo. Banho e garrafa de vinho, por esta ordem. Primeiro o banho, depois o vinho. Não troque, depois pode correr mal. Agora, não é o mesmo sofrer a trabalhar do que sofrer num spa, num hotel 5 estrelas, com um brunch. Ou que era outro dia, o brunch e o triner. Se o brunch é break, almoço com jantar, o triner é o tea com o dinner. Dá um tiner. É quando se almoça ou quando se acorda às 4 da tarde e tem-se um tiner. É uma mistura de lanche com jantar. Eu aprendo coisas muito interessantes quando vou ao estrangeiro. No outro dia fui a Ayamonte e aprendi isto. Dizia-vos que o divórcio é uma terrível experiência. Juridicamente temos 2 divórcios. Temos um divórcio sem consentimento do outro, o artigo 1790... Não. 1779 diz-nos quais são as causas em que há divórcios sem consentimento do outro. O que me interessa a mim, porque é aqueles que o solicitador tem competência funcional, ou o que mais me interessa a mim, é o divórcio por mútuo consentimento. Uma nota, repetindo-me, não há mútuo consentimento, há um quer e o outro é obrigado. Ponto 2, como é que se dá? Qual é a tramitação do processo de divórcio por consentimento? Regra conservatória do Registro Civil, em que ao requerimento do divórcio, fulano tal e fulana tal, fulano e fulano de tal, fulana e fulana tal querem se divorciar um do outro, e depois a junção de um conjunto de anexos obrigatórios para a prossecutura do processo. Falo do quê? Destino da casa de morada de família, quando existe. Pensão de alimentos ao cônjuge, quando exista. Lugar ao pagamento de pensão. E repito, pensão de alimentos ao cônjuge. Relação dos bens comuns do casal. Meus caros e minhas caras, a lei permite hoje, não o permitia no passado, hoje permite as partilhas logo feitinhas. As partilhas logo feitinhas. Quando possível, às vezes não é possível, mas quando possível, as partilhas dos bens. Estas Logo feitinhas. partilhas logo feitinhas. As partilhas, sempre que possível, porque nem sempre é possível fazer partilhas, mas quando é possível, logo estarem feitinhas, resolvidas. Para quê? Para matar ali tudo. Para não irmos matando o processo aos poucos. E até técnico, taticamente, às vezes dá jeito. Taticamente pode dar jeito. Se um deles quer muito o divórcio, tudo não, mas dá uma parte maior do que estaria disponível. O que é que nós sabemos? É o tipo que diz dá tudo, depois ter o divórcio feitinho. Afinal, estive aqui a pensar. Falei no outro dia com... E, quando possível, resolver logo tudo. O Lulu, quem é que fica com o Lulu? Hoje é um caso muito importante. Exige, Lulus, temos que lá colocar. Quem é que fica? Meus caros e minhas caras, pensão de alimentos ao Lulu também. Menos importante do que isto, quando há filhos. O que é que se faz aos putos? Mas sobre isso é daqui
alguns PowerPoints. Filiação. A filiação pode surgir através de procriação sexual e na procriação sexual o que é importante perceber? Como é que se determina a maternidade, como é que se determina a paternidade, perceber que hoje em dia a maternidade presume-se pelo nascimento e que consubstancializa-se por declaração por parte da progenitora, por parte da mãe, ou, nos casos em que não se sabe a idade da mãe, acontece muito menos vezes, há uma ação oficiosa de investigação da maternidade que termina ou não com o reconhecimento judicial. Porquê que eu digo que termina ou não? Porque pode não ser possível apurar quem é a mãe daquela criança. Mas, sobretudo, é na determinação da paternidade que se levantam, na prática, mais questões. E a paternidade pode-se determinar ou por presunção legal, presume-se que o filho da mulher casada é do seu marido, por perfilhação, ou seja, declaração de vontade do pai que vai assumir a paternidade. E é isto que é a perfilhação. Eu, partindo da premissa na qual eu acredito que aquela criança é minha filha, ou meu filho, disse criança por ser filha, vou ao registro e perfilho aquela criança. Ou por reconhecimento judicial, ou seja, quando é o tribunal a determinar a paternidade da criança. São estes os três mecanismos. Presunção legal, marido da mulher casada, sim, marido da mulher. Mas aí só quando não se dá a segunda... Não. É casado. Quando, posso lhe perguntar se quando nasceu o seu filho era casado com a mãe do seu filho? O que é que você fez? Nada. Porquê? Porque sendo casado, Se o vosso colega diz que não fez, é lá com ele e com a esposa dele, não se metam nisso. Não arranjem problemas ao vosso colega, por amor de Deus. Juridicamente não teve que ir ao registro. Porquê? Porque foi registada aquela criança por presunção legal. Por presunção legal. Está vivo, está. Por presunção legal. Se vivesse a união de facto, tinha que ir ao registro perfilhar. A mulher perfilha. Pronto. Não. Vai. O hospital manda logo a declaração. Então, a perfilhação é se houve... Perfilhação é, não há casamento, tem que ir lá perfilhar. Perfilhar é dizer, sim senhora, É meu filho. sou o pai da criança. Acho eu. Convém sempre sublinhar esse ponto, não vale diabo de selos. Mas também não se preocupe se achar e depois não se concretizar, há sempre as ações de impugnação da paternidade. Não se preocupe com isso. Agora, quando não é casado, ou quando a mulher não é casada, quando ninguém assume a paternidade, o processo chega ao registro civil com a omissão da paternidade. Nesses casos, automática, obrigatória e automaticamente, o processo é enviado para o tribunal para dar início ao processo de investigação da paternidade. Como é que isto se faz? Chama-se a mãe e pergunta-se, minha senhora, quem é o pai da criança? É o Genivaldo. Sim, senhora. Então vamos falar com o Genivaldo. E das duas, uma. Ou o Genivaldo diz, sim, senhora, sou eu, e aí há perfilhação. Há perfilhação. Foi em tribunal, mas ele assumiu. Então é por perfilhação. Ou ele diz, não senhora, não sei se sou eu, não quer saber. Então, vamos dar início ao processo judicial de investigação da paternidade. Hoje em dia a ciência resolve estas questões. E, havendo presunção da possibilidade do Genivaldo ser pai, ou seja, a mãe alegando e provando que teve relações com ele, relações sexual fecundas, durante a concepção, no período legal de concepção, desculpem a imprecisão, o Tribunal pode ordenar a realização do exame de DNA, ou ADN, como preferir. Se ele se recusar, é obrigatório este exame. Logo,
ele tem que ir ao local determinado pelo tribunal para a realização do exame. Se não for, porque é obrigatório, o tribunal pode condená-lo em multa e, em último caso, pode mandar a polícia ir lá buscá-lo a casa e levá-lo lá e até às vezes, não é raro nem de perto nem de longe, passar uma noite. Por exemplo, se o exame for às 9 da manhã em Lisboa, não o vamos buscar às 7 da manhã a casa. Vamos buscá-lo às 5 da tarde a casa, passa a noite no posto e de manhã vai a Lisboa. Chegando ao local, pode ser coagido pela força a fazer o exame? Não. Não pode ser agarrado e obrigado a fazer o exame. Havendo recusa, o tribunal vai aferir essa recusa da forma que o tribunal entender que deve aferir. Em regra, o tribunal diz: meu caro amigo, não quis fazer o exame, recusou-se a fazer o exame porque tinha consciência que era pai da criatura, por isso, por sentença, reconhecimento judicial, determina-se reconhecimento judicial. Reconhecimento judicial. Mas a mãe tem que fazer prova que teve relações sexuais com aquele homem. Imagina que foi uma noite de alquiveja. Sei lá, como é que ela faz prova? Se conhecesse a Alvibeja não se ria. A gente da Alvibeja é muito complicado de saber quem é quem naquela confusão toda, quer dizer. Então sabe, quer dizer, sabe lá a gente agora. E foi a Alvibeja. Pois, isso explica muita coisa. Dizia-vos que aquela mulher, em noites como a de ontem, está muito frio, e na Alvibeja. Os picos. Não, os picos. Aquela mulher tem que fazer prova ao processo de que há vários itens, mas o mais normal é que teve relações sexuais fecundas com aquele homem no período legal de concepção. Atenção, não é mandar-nos para o ar. Não é mandar-nos para o ar. Agora, a prova é complicada. Como é que se prova isso? Uma testemunha. Sim, não sejam perversos. Não sejam perversos. Não sejam perversos. Não é uma testemunha que tenha assistido ao ato. Mas a amiga da amiga... A amiga que, olha... Que diz que sim, que diz que sim. Mas isso não quer dizer nada. Se eu dou 3 ou 4 nomes, porque tive uma noite complicada. Não é Minha senhora, dar aquele resultado. não tem que ser numa noite, é num período. Pronto. Agora, não é a primeira, não seria, no seu exemplo, não seria a primeira nem a última em que o tribunal ia fazendo vários exames. Olha, não deu a este, venha ao próximo. Também não deu, venha ao próximo. Em processos que eu tive ligado, o Ricardo foi 9. E ao 9 correu bem. Até aí a biologia funciona contra as mulheres, não é? Não é nada que os homens não façam, não têm que fazer prova. A prova, muitas vezes... Bem, hoje em dia, a prova está facilitada. Porquê? Telemóvel. As mensagens trocaram, que mais não seja tipo, foste embora e nem bom dia disseste. Pronto. Ou então a história da amiga que diz: pá, eu não assisti ao ato, não estive lá a ver como é normal, agora ela dormiu lá em casa com um marmanjo. Chegaram às 5 da manhã os bichos jogar às cartas, não deve ter sido. Agora tem que alegar factos para impedir o quê? Para impedir agora que a senhora, para chatear a vizinha do lado, vai dizer: olha, é aquele ali. Agora, se a senhora, para chatear o vizinho do lado, arranjar 2 testemunhas que digam: oh, sim senhor, eu ouvi, estava no quarto ao lado, aí o tribunal, olhando para os factos, pode determinar a obrigatoriedade de que ela vai fazer o exame. Temos uma confusão terrível hoje com a PMA. Uma confusão terrível causada por irresponsabilidade do poder político. Eu sou taxativo, não gosto sequer de falar muito com esta assertividade, mas sou taxativo
Se lerem aquilo que eu escrevi, está público, está publicado e é público, portanto, aquilo que eu escrevi antes da lei, adivinhava-se, qualquer jurista competente, adivinhava o que vinha a seguir. Vamos lá ver uma coisa, por partes. Porque vocês têm uma coisa muito complexa às vezes, confundem PMA com barriga de aluguer. Atenção, uma coisa é um chaparro, outra coisa é uma floresta. Barriga de aluguer é um chaparro. A PMA é uma floresta. Ou seja, quando eu falo em procriação medicamente assistida, eu falo num conjunto de técnicas nas quais se inclui a maternidade de substituição, ou a gestação de substituição, como é eufemisticamente hoje chamada, mas com muitas outras técnicas. Historicamente aqui falamos de um processo que tem cerca de 40 anos, uma lei que tem 20. Desculpem. Sim, 20. PMA estava umbilicalmente ligado à infertilidade. Ou seja, só um casal infértil podia recorrer à procriação medicamente assistida. Um casal infértil. O que é um casal infértil? É um casal em que ele é infértil, ou que ela é infértil, ou que eles em conjunto são inférteis. E depois havia um conjunto de técnicas, desde a estimulação in vitro, a estimulação ovárica, a in vitro e às transferências de zigotos. Eram as técnicas tradicionais. A lei até, na minha opinião, vai mais longe do que devia, porque determina conceitos técnicos que não o devia fazer, deixar a ciência médica seguir o seu rumo e o direito, a bioética, bloquear quando deve bloquear. Hoje, na lei, temos uma abertura total, uma abertura a todas as mulheres, independentemente de serem férteis ou inférteis, à maternidade substituída, à procriação medicamente assistida. Bem como a possibilidade de recurso à maternidade de substituição, as chamadas barrigas de aluguer, que hoje o legislador chama gestação de substituição. E atenção, pronunciando sobre o tema, o Tribunal Constitucional, numa posição que eu não subscrevo, mas o Tribunal Constitucional, por maioria, veio dizer que as barrigas de aluguer estão de acordo à nossa lei constitucional. No entanto, o Tribunal Constitucional entendeu, e bem, que, sobretudo, duas normas da lei eram inconstitucionais. E ao fazê-lo, não tendo o legislador capacidade para responder em tempo útil a uma decisão que tem mais de um ano, neste momento o processo em Portugal está bloqueado. Não só a maternidade de substituição, como muitos outros processos, nomeadamente quando envolve um dador externo. Então vamos lá tentar decifrar um bocadinho isto. O que é que nós hoje temos? Temos a possibilidade de um casal infértil recorrer aos meios tradicionais de procriação medicamente assistida. Temos a possibilidade conflituosa, mas previsto na lei, com valência constitucional, com carimbo constitucional, da inseminação pós-mortem, ainda que em casos limitados. E temos a possibilidade do recurso a um dador externo. Um dador externo. Problemas. O dador externo pode ser incógnito, o Tribunal Constitucional diz que não. Diz que não pode ser absolutamente incógnito. E não se criou um regime ainda, por isso, neste momento, pode haver dador externo, mas não há dadores externos, porque não se sabe qual é o regime de dador externo hoje. O que é que o Tribunal veio dizer? O que é que a lei vem dizer?
pode haver barriga de aluguer, desde que gratuita. Só que depois, porque o tema é complexo, não foi capaz de entrar no cerne da questão. Nomeadamente que não basta dizer se pode haver ou não barriga de aluguer. É preciso responder a 2 ou 3 perguntas muito precisas. Primeiro, se é gratuito ou não. E o legislador veio dizer que não, que tem que ser gratuito, sempre. Quem é que não pode ser? O legislador apenas proíbe quando há vínculos económicos, contratos de trabalho ou outros vínculos económicos, diretos, questionável, mas resolveu o problema do Tribunal Constitucional, não se colocou isso em causa. Agora, contrato que existe entre a gestante e o casal que quer a criança. Este contrato, o legislador foi omisso sobre este contrato, quando não podia ter sido. E atenção, é a minha opinião, era a minha opinião, é a opinião do Constitucional. Que diz, não, este contrato tem que estar pré-determinado, tem que haver uma minuta, se quiserem, uma margem de manobra às partes. Porquê? Porque este contrato é um contrato que mexe com muitos direitos pessoais e que não pode ser deixado ao livre-arbítrio das partes, nomeadamente quando, presumivelmente, uma das partes é muito mais fraca que a outra. Porque deixamos estreito, em todos os países que há barrigas de aluguer, são as mulheres pobres que são barrigas de aluguer para as mulheres ricas. Não são as mulheres ricas que são barrigas de aluguer para as mulheres pobres. No Brasil há material de substituição, digam-me como é que é. E as pobres, são mulheres pobres. Maioritariamente. Mas isto passou só ao lado. Segunda questão e muito importante. Só uma nota. Porque isto mexe com o quê? É que aquela mulher, durante aquele período, não pode. Mas ouça uma coisa. Mas eu digo, mas espera lá, eu concordo consigo. Eu admito. Mas ouça uma coisa. É que nos países em que há barriga de aluguer, que pode ser de aluguer, funciona a lei da oferta e procura. Gostemos mais, gostemos menos, há regras. Nós quisemos é fingir que há um batalhão de mulheres que livremente estão disponíveis para ser mães para outras pessoas. Partimos desta ficção. A Elsa Raposo é docente desta família, na Autónoma, e dá umas coisas em Coimbra também. É das pessoas que muito percebe do assunto, grande defensora. É daquelas que vem dizer, atenção, entre familiares nunca. Entre familiares nunca. Porquê? A Sónia, Patrícia Sónia, tem uma irmã que há 20 anos está a tentar, gastou milhares de euros, hipotecou a casa, vendeu o sogro para fazer estes processos todos e tudo correu mal. E diz-lhe amanhã, jantar de Natal lá em casa, prenda de Natal para a Sónia, Patrícia, eu quero ser mamã e preciso da tua ajuda. Como é que diz que não? Como é que com a opção da irmã, do cunhado, dos pais, dos avós, dos tios, até o cãozinho bate palmas lá na lareira, como é que diz não porque não apetece estar a engordar agora? Ou não, agora eu estou a meio do curso e não me dá jeito nenhum. Porque toda a gente na sua família vai dizer que você é uma terrível egoísta que está a desgraçar o futuro da sua irmã só porque é vaidosa e não quer engordar uns quilos, nem quer ter aqueles aborrecimentozinhos, coisinhas poucas. Está grávida 9 meses. Para chegar ao final era o puto, outra pessoa. Consentimento não é dizer que sim, quer dizer. É aquele homem que disse, a minha mulher nunca se recusou a ter relações comigo e eu nunca a obriguei. Eu só carregava a caçadeira. E é isto que acontece muitas vezes nas relações familiares. Por isso é que na prática depois quem é que é? É as mães, é uma ou outra irmã que aceitam ser, mas aceitam ser neste contexto. Pelo menos, em alguns países, há a decência de ser pragmático. Isto é paco. Última nota só. Onde é que o Tribunal Constitucional também, e bem, mandou para trás a lei atual? Até quando é que eu posso mudar de ideias?
E a questão não é fácil de resolver. E não houve coragem para enfrentar a sério, por isso não se fez nada, basicamente. Por exemplo, o que é que nós temos? Nós temos normas de direito português. A Lolé, numa noite de carnaval, que é tipo ouvir Beja aqui em Beja, no carnaval em Lolé, mais coisa, menos coisa, correu mal, engravidou. E a vossa colega, por razões religiosas, diz: não, eu sou contra a interrupção voluntária, mas eu não quero ter a criança, vou levar a gravidez até ao final, chega, nasce a criança, adoção. Pode fazê-lo ou não. A lei exige um período de tempo, um tempo de reflexão, e só depois é que a vossa colega pode dar a criança para a adoção. E tem lógica este pressuposto. O que o legislador queria na lei da PMA era que a mãe só se pudesse arrepender antes de engravidar. Antes de engravidar. Olha uma coisa, o legislador vai andar às voltas com isto, não vai chegar a acordo, mas há uma que é limpinha. Até às 10 semanas, no mínimo, aquela mulher tem direito ao arrependimento. No mínimo. Porque não se pode negar o direito à interrupção voluntária da gravidez em caso de PMA. Por obra e graça do Espírito Santo. No mínimo, por isso é que era sempre inconstitucional. Eu acho que é pouco. Eu acho que é até ao nascimento. Já para não falar noutros casos. E se a criança nascer com deficiência? E que ninguém a quiser, quem é que tem que ficar com a criança? Diga agora. Eu sei que o professor dá muitas aulas, tem muitas tarefas, muitas funções, não sei das aulas todas que dá, mas há uns meses, há umas semanas, quando passamos por esta matéria, fez essa mesma pergunta, não à Sónia Patrícia, mas fez à Sónia Patrícia. Pronto. Ao qual ela, pois, desse ponto de vista, se calhar dizia que sim, aceitava-se a minha irmã, se a minha filha, mas por exemplo, Eu tinha um comando para isto. por aí. Isto foi um bocado de confusão e fui para a cama e deitei-me ao lado da minha mulher e que tem uma irmã e que estava a tentar engravidar. Eu fiz esta friamente, olha lá, pá, se a tua irmã no dia 24 de dezembro disse, oh mana, há 10 anos que estou aqui, safadeza, nada, não pega, ajuda-me. Fui dormir para a sala. E fui dormir para a sala, não tive hipótese, nem nada, expulso da cama. Isto mexe Mas muito. atenção, Isto mexe muito. convinha ter explicado que a ajuda era PMA, não era você ir lá à casa. Se calhar foi por isso que ficou... Pronto. O problema, que é uma coisa que se faz muito em Portugal, o que se faz muito em Portugal, é, pegou-se em duas senhoras estimadíssimas e com um percurso de vida extraordinário, levam-se a um canal de televisão em prime time entre aspas, prime time para este tipo de assuntos, contam a sua história de vida, quem está a assistir chora, porque aquela história é comovente, e depois pergunta-se, há direito de negar a estas mulheres a possibilidade de serem mães? E todos nós comovidos. Em direito chamamos em jurisprudência do... Como é que é? Jurisprudência do sentimento. Concordamos. Eu sou contra, mas a minha opinião vale pouco. Agora, sobretudo, perceber uma coisa. Aqui temos aquele casal que quer ser filho. Mas também temos aquela mulher do outro lado. E temos que olhar para os dois lados. Porque não é o mesmo doar esperma do que ser barriga de aluguer. Não é o mesmo. Com todas as consequências físicas, emocionais e até económicas decorrentes. Projeto de vida. Agora, nós fomos atrás do modernismo, do facilitismo e o resultado foi o seguinte. Adoção. Quem pode adotar? O que é a adoção? É uma forma de filiação, é um vínculo diferente, é uma afetividade diferente, não se move ou não nasce da natureza. Alguns autores, vocês reparam que falam em filiação biológica. Cuidado, a PMA, sei que eu falo em sexual, porque a PMA também é biológica muitas vezes. A sexual é biológica, a PMA muitas vezes é biológica. A adoção é uma outra verdade, uma verdade não biológica, mas uma verdade afetiva.
como é que é o processo de adoção, quem é que pode adotar, quem é que pode ser adotado. É uma matéria que normalmente, lendo a legislação, não suscita grandes dificuldades. Terrivelmente importante é a questão da regulação da autoridade parental. Ou seja, é aquilo que eu vos digo, já não te amo, o que é que se faz ao puto? Falar de regulação da autoridade parental é no fim do casamento, no fim da união de facto, ou quando uma criança nasce fora de um relacionamento. Embora aqui normalmente a questão coloque-se menos, quando a criança nasce, numa casa de uma noite, quem é que fica com a criança? A mãe e quem? Só a mãe e mais a mãe. Esta é a regra. Vocês têm amiguinhos vossos, amiguinhas vossas, no secundário engravidaram, com quem é que está o miúdo? Com os avós maternos. Essa é a regra. Dizia-vos que a regulação das responsabilidades parentais, como diz a lei, a autoridade parental, a expressão que eu prefiro, responde-se a duas perguntas. E nós esquecemos-nos que esta matéria responde a duas perguntas. Primeira pergunta: quem decide sobre um conjunto de aspectos nucleares da vida da criança? Segunda pergunta: com quem é que a criança vai residir? E nós fingimos que isto é só uma pergunta. Não é, são duas. Porque uma coisa é quem determina o que é que a criança pode fazer, não pode fazer, em que circunstâncias pode. E outra é quem é que reside com a criança. Já explico. Por partes. Regra. As questões de particular importância relativamente à vida do filho menor são tomadas por acordo por os dois progenitores, salvo erro, citei a base legal. E tem lógica isto. As questões de particular importância, as mais importantes, nucleares da vida da criança, devem ser tomadas por os dois. Como era no passado. Eles divorciaram-se, não se despaisaram. Continuam a ser pai e mãe, já não são, é marido e mulher. Às vezes é importante definir quais são essas questões particulares. Olha aí está. Olha aí está. Olha aí está. O grande problema, eu falo com a liberdade de quem tem isso escrito aí à vossa frente e tudo, o grande problema é que o juiz acha que somos todos, que o cidadão é especialista em direito. E basta esta forma hermética, questões de particular importância, para tudo estar resolvido. Não, a forma não resolve nada. Mas, pela importância, pela centralidade da questão, o legislador devia ter feito o artigo, 2 pontos, nomeadamente, aberto, tel. E este tel é o quê? Operações cirúrgicas, deslocação fora do país, mudança significativa de residência, desportos perigosos, participações em programas de televisão, opções religiosas da criança, deslocações ao estrangeiro da criança, opções de estilo de vida. Estas decisões, opções de estilo de vida é que a criança não pode ser vegetariana uma semana e não ser na semana a seguir. Este tipo de coisas. Estas decisões devem ser tomadas pelos dois. Sónia, Patrícia, Sónia. O nosso trabalho é ser pedagógico também. Ser pedagógico é o quê? É quando nós fazemos isto profissionalmente, no nosso acordo, deixar isto lá escrito. Quanto melhor for o acordo, menos é a potencialidade de criar problemas. Eu agora caso com a Elisa, temos uma criança, amanhã divorciamos. O acordo tem que ter logo uma cláusula, porque obviamente que você vai querer ver os seus pais, vai querer levar a criança, e não pode estar dependente de cada viagem do meu humor de autorizar ou não autorizar. Mas se você não autorizar, vou ao tribunal. Vá, logo ver quando é que tem a decisão. Já o avião voltou e ainda você ter ali estava ali a bater à porta do Tribunal de Beja para lhe dar a autorização. Porque aquelas e outras
por isso é que a cláusula tem que ser aberta, nomeadamente, que são os elementos de discrepância entre os pais. Há uns 5 anos, uma decisão absurda do Tribunal da Relação de Évora, a todos os níveis, veio proibir que os pais metessem fotografias no Facebook dos filhos, daquele filho. Aquele casal ficou proibido de colocar fotografias no Facebook. A decisão é absurda em termos de proibição absoluta, é totalmente absurda porque ninguém perguntou nada ao Tribunal. O juiz é que achou, não gosto de Facebook, então proibiu. Disparate, dislate total. Agora, vamos supor que a senhora com o pai do seu filho, da sua filha, dos seus 16 filhos, tem essa divergência. Então fica no acordo. Estão proibidos de ter fotografias. Estão proibidos de ter fotografias. Ou só podem ter em determinados conceitos. Porque também uma coisa é a fotografia do miúdo num jogo de futebol com 15 miúdos ali ao lado, ou numa peça de teatro na escola. Outra coisa é a fotografia da criancinha frente ao espelho a fazer poses, aquele tipo de coisas, ou na praia. Pronto. Segundo aspecto, com quem é que reside a criança. E aqui, teoricamente, há 3 hipóteses. Ou com um, ou com o outro, ou com os dois. E com os dois, entenda-se alternadamente, partilhando a residência. Também há mais opções. Pode ser com os avós, pode ser com os tios, pode ser a pessoa, mas em regra a questão discute-se entre a residência única ou a residência partilhada. E é um tema, hoje, é o tema mais discutido no país e muito maltratado este ano. Nós hoje temos claques. Não temos opiniões jurídicas. Temos claques neste momento em Portugal. Temos uma claque que é, em toda e qualquer circunstância, a criança deve sempre ficar com o pai e com a mãe. O nome maior da claque, se quiserem, Dr. Joaquim Manuel da Silva, nosso convidado este ano, na abertura do ano letivo. Do outro lado... Disse que era fase cada fase. Nem sempre. Ok. Permite-me que discorde. Vamos lá ver uma coisa. Nós, quando convidamos, sabemos quem convidamos. Quem aceita convites também sabe que convites é que aceita. Pronto. Do outro lado da claque, chefe da claque, o Hugo está a falar do sítio, é a juiz conselheira Clara Souto-Maior, que fica sempre com a mãe, porque os pais dizem que querem ficar com a criança, mas não querem ficar com a criança, que eles querem não pagar pensões, ou quando os pais querem abusar das crianças. Vivemos estes 2 polos. Atenção, quando eu digo que há estes 2 polos, são os 2 nomes maiores que corporizam estas decisões. Agora, ao lado, quem escreve afeta um do lado, quem escreve e dá conferências afeta o ao outro, chegam a extremismos absurdos. Eu assisti não há muito tempo a uma conferência no Algarve que se dizia quem fala em alienação parental deve ser pedófilo.